O canal Governança em Foco esteve no segundo Fórum de Gestão Pública na AGU, em Mato Grosso do Sul, cujo tema foi Governança e Gestão de Aquisição de Bens e Serviços. Assista agora a palestra Compreendendo a Terceirização na Administração Pública, com Flávio Cabral, Procurador-Chefe da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Estado do Mato Grosso do Sul. Bom, boa tarde a todos. É com prazer que eu venho aqui falar um pouco com vocês, convite da Patrícia, da escola, que organizou todo esse evento, que eu acho fundamental realmente para a gente discutir isso. Discutir com órgãos de controle, discutir com quem às vezes tem um conhecimento um pouco mais sobre o assunto e ter o feedback de vocês, que são pessoas que atuam na prática, pessoas que às vezes têm um conhecimento até maior em termos de casos concretos, de dificuldades até do que o próprio palestrante. A palestra do Ítalo foi brilhante, a questão da governança realmente vai ver que tem vários pontos de aproximação com o que eu tenho aqui para falar para vocês. E minha proposta aqui, bem singela, é falar um pouco sobre a terceirização no serviço público, a terceirização na administração. Claro, a terceirização é um assunto que tem muitas nuances, muitos detalhes. Na verdade, em uma hora não daria para a gente abordar todos os detalhes, todas as questões, todos os problemas, todos os casos práticos. Então, a ideia é fazer um panorama geral, focando principalmente onde que às vezes sai o problema da terceirização. Em especial, como que eventualmente a terceirização dá errado, o que é feito de errado na terceirização que acaba gerando a responsabilização da própria, no caso federal, da própria União e, eventualmente, dos gestores. Então, é mais ou menos essa a proposta daqui do trabalho de hoje. O slide não é tão elaborado como o do Ítalo, é mais um Times mesmo, em preto, só para a gente conseguir seguir aqui, ok? Pessoal, para a gente começar, vamos lá. Terceirização, na verdade, é algo que é um termo que está na boca do povo, todo mundo sabe falar de terceirização, todo mundo fala, mas se a gente for trazer a terceirização para a realidade da administração pública, a gente primeiro pega aqui um termo que não é jurídico. É um termo que não tem na lei especificamente falando de terceirização, este termo. É um termo que vai surgir lá da ciência da administração. Quem aqui é formado em administração possivelmente estudou isso muito melhor do que quem viu direito, de quem é da área jurídica. Ou seja, é um termo que surge da área da administração e que eventualmente se incorpora nas questões jurídicas, ainda que não usando o termo propriamente dito. E, na verdade, a ideia de terceirização, em sentido amplo, ela busca dois focos principais. Quando se terceiriza uma atividade, o primeiro deles é o quê? Reduzir custos. O foco principal em terceirizar uma atividade, e aqui eu não estou nem falando de administração pública, terceirização nas empresas privadas, terceirização na administração pública, o foco principal, sem sombra de dúvidas, é como que a gente consegue cortar custos. E, aliado a isso, o segundo ponto é, eu também quero reduzir esses custos para poder me aprimorar na minha atividade fim. Ou seja, eu não quero ter, empresa privada, administração pública, eu não quero ter que me preocupar tanto em questões simplesmente de apoio, ou questões que são essenciais para que a máquina rode, para que a máquina funcione bem, para que os servidores possam trabalhar devidamente, mas, sinceramente, não é para isso que existe essa empresa, não é para isso que existe este órgão, não é para isso que existe essa entidade. O clássico exemplo eu já adianto, por exemplo, o serviço de limpeza de órgão mesmo de empresas privadas. Veja, a empresa não existe para manter a limpeza do local de trabalho. Porém, é fundamental para que as pessoas trabalhem corretamente, façam bem seu dever, que o local de trabalho esteja limpo. Veja, o gestor de uma empresa privada, de uma empresa pública, ele poderia ter que se preocupar, além de toda a administração da finalidade primordial
daquela empresa, daquele órgão, daquela entidade, em também ter que se preocupar quem que eu vou contratar para fazer a limpeza, quem que eu vou contratar para fazer serviços de informática, quem que eu vou contratar para fazer manutenção de elevador. Veja, a partir do momento que ele tira o foco, ele começa a se preocupar com essas outras coisas que, vejam, é importantíssimo, senão o local não funciona. No entanto, não é para isso que existe aquele lugar. Então, o segundo aspecto da terceirização é especializar as empresas de modo que ela consiga trabalhar em cima do seu foco, do seu objetivo principal. E aqui eu vou só abrir um parênteses. Eu vou falar aqui de terceirização com vocês sem nenhum posicionamento ideológico, ok? Não é esse meu foco, trabalhar-se terceirização. Ok, temos um lado, fragiliza as relações de trabalho, eventualmente não existem tantas garantias como numa relação de emprego formal, existem todos esses outros detalhes que a gente poderia criticar. A terceirização, será que é uma coisa boa ou não é uma coisa boa? Será que realmente você pode terceirizar de maneira tão ampla quanto tem sido? Essa nova lei de terceirização que ampliou, será que isso realmente é algo desejável? Será que isso vai melhorar esses dois focos, ou seja, redução de custo, especialização, mas a que custo? Vejam, todos esses cenários que eu apresentei, que são importantíssimos para o debate, não vai ser meu foco. Aqui eu trabalho do ponto de vista de que, ok, a terceirização existe. Vamos ver como ela funciona, o que pode dar errado, o que pode ser melhorado. Eventualmente, num outro encontro, a gente pode trabalhar um pouco mais sobre essa questão, mas será que o modelo de terceirização que a gente adota é o correto? Isso fica, então, para um outro debate, ok? Fecho aqui o parênteses. Então, veja, quando surge a terceirização, que não é um conceito jurídico, mas é um conceito de administração, ele surge com esses dois focos. Vamos reduzir gastos, vamos melhorar a atividade fim dessa empresa, vamos especializar, ou seja, atividades que daí popularmente se rotulou de atividade meio, a gente contrata uma outra pessoa para se preocupar melhor com isso. Não vai ser a minha preocupação. Tendo visto esse panorama, a gente precisa entender, que é o meu foco, não vou me delongar em terceirização do setor privado, como que a terceirização surge na administração pública. Veja que, na verdade, terceirização na administração pública não é algo tão recente. Desde a década de 60, já temos uma previsão, pelo menos no âmbito federal, de terceirização, reitero, não utilizando o termo terceirização. O termo terceirização não é utilizado. O primeiro diploma, então, que fala terceirização é até hoje em vigor, os senhores devem conhecer bem, que é o Decreto-Lei 267, lá no artigo 10, parágrafo 7º, que fala: a execução das atividades da administração pública federal deverá ser amplamente descentralizada, isso no caput. No parágrafo 7º, a parte final. A administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista na área iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução. Veja, o decreto-lei em momento nenhum fala terceirização. Mas o que ele quer aqui é terceirizar. Ou seja, na medida do possível, vamos descentralizar, ou seja, não vamos nós, Estado, administração pública, realizar todas as atividades, vamos passar para terceiro, mediante contrato para que, principalmente, realização material de tarefas executivas. Vejam, não são todas as atividades, mas algumas atividades a gente tira das nossas mãos e passa para terceiro. Então, veja, não é uma novidade. Posteriormente veio, na década de 70, a Lei 5.645, que falou de novo, daí trazendo atividades específicas. Falou lá no artigo 3º parágrafo único que as atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução indireta mediante contrato, de acordo com o decreto-lei. Novamente, esse não é um rol taxativo de atividades que podem ser terceirizadas, mas a vantagem da lei deixou mais claro. Espera aí, que atividade que eu posso terceirizar? Trouxe um rol e ela mesma deixa claro que é um rol meramente exemplificativo quando ela coloca ao final ali, e outras assemelhadas. Em que pese, desde a década de 60, a gente ter o panorama da terceirização na administração pública, a terceirização começa a ganhar força com o fenômeno das privatizações.
E o fenômeno das privatizações, na verdade, começa na década de 80, com o governo federal João Figueiredo. Ele privatiza 20 empresas públicas de uma só vez, mas ainda muito fraco, mas a partir do momento que tem privatização, começa a se ter aquela ideia, peraí, nós, órgãos públicos, entidades públicas, temos que focar na nossa atividade fim. Questões menores que são essenciais não é o foco. E o auge da privatização, sem sombra de dúvidas, foi o Plano Diretor de Reforma do Aparelho Administrativo do Estado, de 1995, o governo FHC. Foi o auge das privatizações e foi o auge das terceirizações. Se verifica, inclusive, no intervalo de 20 anos, terceirizou-se muito mais e reduziu-se o número de servidores públicos, se você for analisar. Porque começou a verificar que nem todas as atividades que anteriormente eram criados cargos públicos para isso, via concurso, são atividades essenciais. É o caso de vários órgãos públicos. Eu dou um exemplo lá da Procuradoria da Fazenda Nacional. Cargo de motorista. Nós tínhamos 2 motoristas concursados. Um aposentou, temos um último. A partir do momento que ele aposentar, não existe mais o cargo de motorista, é um cargo em extinção. Na Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Dourados, por exemplo, já não tem o cargo de motorista, porque o último motorista que tinha concursado realmente aposentou, lá a atividade já é terceirizada. Então, a evolução começa na década de 60 da terceirização, mas atinge o auge com as privatizações e hoje em dia não existe praticamente nenhum órgão, nenhuma entidade pública que não tenha algumas atividades desenvolvidas por meio de terceirizados. Como eu falei, justamente pela terceirização ser um conceito que surge lá da ciência da administração, quando a gente vai tratar sobre a legalidade ou não, o que é terceirização ou não, a gente não tem um conceito legal. Não existe uma lei, nenhuma daquelas leis, veja, tratou terceirização ou entende-se por terceirização. Então, restou, na verdade, a doutrina do direito administrativo, em essencial, tentar trabalhar. O que eu posso, quando eu falo terceirização, o que eu estou querendo dizer? Temos um conceito amplo. Um dos professores, até que trabalha bem isso, é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele fala, o que é terceirizar? Terceirizar é passar para terceiro. Assim, terceirização pode ser tudo, ou seja, toda vez que o Estado não quiser ele mesmo desenvolver atividade, ele mesmo diretamente executar uma atividade, se ele passar para terceiro, aquilo é terceirização. Esse conceito amplo, senhores, engloba tudo. Engloba concessões administrativas, permissões administrativas, o próprio conceito mais estrito de terceirização. Ou seja, nesse primeiro sentido, se não é o Estado que está exercendo a atividade, seria uma terceirização. Claro que esse conceito muito amplo não ajuda a gente a entender. A gente precisa de um conceito mais estrito, que é disso que eu estou falando com vocês. Que quem traz, inclusive, é a professora Odete Medawar, que ela fala, na verdade, a terceirização é realizada, claro, com um terceiro, mas forma-se uma relação tríplice, que vocês bem conhecem. Temos, de um lado, tratando aqui de administração pública, o órgão, a entidade, que pretende contratar um serviço. Temos o terceiro, a empresa contratada, e temos os funcionários dessa empresa contratada. Então, administração, empresa contratada e os funcionários. E veja o ponto marcante da terceirização, nesse sentido estrito que é o que a gente trabalha. Os funcionários dessa empresa contratada trabalham não diretamente na empresa contratada, exercem as suas atividades lá na administração. Só que não exercem na administração com uma relação de emprego com a administração, ou com um vínculo direto com a administração. O vínculo dessa pessoa física contratada é com a empresa terceirizada.
No entanto, ela não exerce atividade na empresa terceirizada e sim na administração. Veja, temos 3 atores envolvidos: a administração pública, a empresa que é contratada e as pessoas físicas que exercem atividade, que têm um vínculo somente com a empresa contratada, em que pese exercer as atividades na administração pública que firmou o contrato com aquela empresa. Essa é a ideia de terceirização num sentido mais restrito, que é o que a gente vai trabalhar aqui. A gente não vai trabalhar necessariamente nesse sentido mais amplo. Vamos ver como que se deu. Ali eu abordei os 2 primeiros casos, ou seja, a gente já mencionou o Decreto-Lei 267, a Lei 5.645 de 70, que foi onde surgiu a ideia para o direito, para as administrações públicas, principalmente a federal, de terceirização. Mas houve uma evolução, e se você analisar bem essa evolução, é uma evolução muito positiva do que vem a ser a terceirização. Porque, veja, aqueles 2 diplomas que a gente já viu, eles eram extremamente amplos. Permitia-se, na verdade, permitia-se não, era até uma determinação que a administração pública federal, na medida do possível, descentralizasse suas atividades. Mas como? Quais atividades? De que modo? Qual a estrutura? Pode dessa forma? Não pode? Veja, não era tratado. Então você tinha uma previsão, mas realmente a sua executabilidade ainda era fraca, porque você não tinha uma regulamentação. Posteriormente, veja, isso é lá da década de 70, mas só na década de 90, e daí eu faço retomando. Por que na década de 90? Com as privatizações, que eu começo a ter uma regulação mais clara no âmbito da administração pública de como essa terceirização deve ocorrer. A primeira regulamentação mais clara e específica é a Instrução Normativa 13 de 96, do Ministério do Orçamento e Gestão, que falava especificamente da terceirização de contratação de serviço de vigilância, limpeza e conservação. Era ainda uma regulamentação tímida. Tinham alguns detalhes, mas ainda nada substancial. Vem posteriormente o Decreto 2271 de 97, que regulamenta lá o artigo 10 do Decreto-Lei 200. E aí você já começa a criar corpo, você já começa a ver que tipos de atividades podem ser terceirizadas, você já começa a ter alguns detalhes maiores de como pode ser a terceirização. Esse decreto, ele vem ser melhor explicado pela Instrução Normativa 18 de 97, do MARI, que regulamenta, até chegar finalmente na Instrução Normativa 2 de 2008, que eu imagino que vocês, que lidam com esse tipo de contrato, devem estar familiarizados. A Instrução Normativa 2 de 2008, que até pouco mais de um mês atrás, era o que vocês tinham que adotar. Desde, o Ítalo comentou, realmente teve a vacatio legis da nova, começou agora dia 25 de setembro, um mês mais ou menos atrás, que temos a nova legislação. Veja, a Instrução Normativa 2 de 2008 era um excelente instrumento. Trazia muitas práticas que tornavam mais clara a aplicabilidade da terceirização na administração pública. Inclusive, corrigiam alguns erros decorrentes de experiências mesmo concretas, dos casos reais, e começaram a ser aplicados. Então, realmente, era um instrumento interessante. Só que o que acontece? Começou a se verificar que, com o passar do tempo, o objetivo, um dos principais da terceirização, que eu falei para vocês, é o quê? Reduzir custos. Começou a se verificar que essa redução de custos não estava sendo tão significativa. E por que não estava sendo tão significativa? Por causa das inúmeras falhas nos contratos. Ou seja, o que era para diminuir custos, de repente não estava diminuindo tanto porque o Estado estava sendo responsabilizado por alguma ilegalidade. Para se formalizar esse contrato estava sendo extremamente custoso. Ou seja, ainda reduzia custo, mas estava sendo muito pequeno. Entra aí um papel de destaque do Tribunal de Contas da União, por esse acórdão 1753/2008, no qual foram feitas
várias fiscalizações e foi feito um levantamento da atuação das atividades de terceirização que estavam sendo desempenhadas em toda a administração pública federal. Veja, essa foi uma atividade do TCU que também o objetivo não foi sancionar, foi, na verdade, fazer um levantamento. E fez um levantamento, apontou um relatório do quadro das terceirizações na administração pública. Por causa deste acórdão publicado em 2008, em março de 2010, formou-se um grupo de trabalho. E veja, buscou-se ser extremamente plural. TCU, Ministério do Planejamento, AGU, Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Federal, para formular, com base no acórdão do TCU, propostas de melhoria. O que está errado na terceirização, da forma como está sendo aplicado, o que a gente pode melhorar? Desse trabalho, o estudo foi apresentado ao TCU novamente, que daí proferiu o acórdão 1214 de 2013, que daí sim sugeriu melhorias. A primeira era mais um levantamento, esse segundo sugeriu melhorias. Melhorias para quê? Para a Instrução Normativa 2 de 2008, que ok, era um avanço, mas tinha muita coisa a ser melhorada. A Instrução Normativa 2 de 2008 foi alterada em 2013 por causa dessas recomendações, principalmente do TCU, por meio da Instrução Normativa 6 de 2013. Posteriormente, teve o acordo do TCU 2622 de 2015, onde o TCU analisa justamente a questão de governança, que foi justamente o tópico bem tratado anteriormente, referente a certos serviços de terceirização, que novamente verificou-se outras falhas, outras condições de melhoria necessárias, até chegar na Instrução Normativa 5 de maio de 2017, que revogou a 2 de 2008. Esse breve levantamento histórico, para a gente chegar no cenário atual, ele tem o sentido, a importância de vocês verem o seguinte: essa nova instrução normativa, além dela vir a organizar melhor o que já tratava na Instrução Normativa 2, porque a Instrução Normativa 2 de 2008 começou a ser um Frankenstein, começou a ser remendada, porque mudava-se aqui, tirava-se aqui, você olhava, ela não era bem sistematizada, ela não tinha capítulos bem divididos. Às vezes o mesmo tema era tratado no início e voltava a ser tratado no final, porque veio depois. A primeira importância dessa Instrução Normativa 5 foi, vamos tentar, em vez de ficar só emendando, vamos fazer um texto novo que a gente organiza. Segundo, a Instrução Normativa 5 de 2017 ela tem o mérito que ela tentou, na medida do possível, incluir todas as recomendações do Tribunal de Contas da União. Então, veja, é uma instrução normativa voltada à administração pública federal, mas se vocês eventualmente trabalham em órgãos estaduais ou municipais e, porventura, não tem alguma instrução, algum normativo claro de como agir em relação às terceirizações, eu recomendo fortemente a utilização dessa instrução normativa como parâmetro, porque, veja, ela representa a posição consolidada, na maior parte dos tópicos, pelo menos, do Tribunal de Contas da União. E ela é fruto, lembrem-se, tivemos um grupo de trabalho de vários órgãos. Antes de editar a Instrução Normativa 5, o Ministério do Planejamento fez uma consulta pública, no qual recebeu mais de 800 manifestações. 800 manifestações de empresas privadas, de servidores públicos individualmente, de órgãos de controle como CGU, TCU, auditorias internas, de órgãos da própria esfera federal, tribunais de contas estaduais. Vejam, foram mais de 800 manifestações e, claro, não digo que todas foram incorporadas, mas foram filtradas em sintonia com o que o TCU vinha decidindo nesses acórdãos e de modo a clarificar, ou seja, tratar de uma maneira didática o que a Instrução Normativa 2 de 2008 já fazia, para realmente ser um paradigma das contratações referentes a terceirizações na administração pública. Então, reitero, ela é direcionada, ela se torna obrigatória, cogente, para a administração pública federal. No entanto, estadual, municipal, que ou tem alguns instrumentos lacunosos ou nem tem instrumento de regulação, esse, sem sombra de dúvidas, é o norte.
porque ela representa muito bem uma posição consolidada. Veja, é um instrumento amadurecido, não surgiu do dia para a noite. É um instrumento que teve uma pluralidade na sua composição. E é hoje o quadro atual, ou seja, você quer fazer uma contratação, você é administração pública, de uma empresa terceirizada, você tem que seguir a Instrução Normativa 5 de 2017, que está sendo cogente, ou seja, obrigatória na Administração Pública Federal há um mês atrás. Vamos lá. Quando eu falo de terceirização, o primeiro pressuposto é o que eu posso terceirizar? Como a gente viu, alguns normativos trazem um rol de atividades. São sempre as clássicas, limpeza, conservação, vigilância. Normalmente são essas três. Mas aí você tem outras de manutenção, apoio administrativo, mas sempre são roles exemplificativos. O primeiro ponto-chave para se saber se aquela atividade pode ou não ser terceirizada é saber, trata-se de um serviço continuado ou não. Esse é um primeiro ponto. Ou seja, você não terceiriza para aquisição, primeiro, obviedade, mas não custa afirmar, você não terceiriza para aquisição de materiais. Você só terceiriza para serviço. Mas um segundo ponto, não é todo e qualquer serviço que é passível de terceirização. São aqueles serviços tidos por continuados, seja com dedicação exclusiva de mão de obra, seja sem dedicação exclusiva de mão de obra. Ok, mas o que vem a ser a ideia de serviço continuado? A própria instrução normativa trouxe essa ideia lá no artigo 15. Ela coloca 2 pontos para ser considerado serviço continuado. Primeiro, tem que ser aquele serviço que, se porventura ele for interrompido, o serviço público para. O serviço público não tem como continuar. Esse é um primeiro aspecto para se verificar. Então, não é qualquer serviço que vai ser considerado continuado. E um segundo aspecto de cunho mais prático trazido pela instrução é, normalmente a necessidade ultrapassa o exercício financeiro. Então, veja, imagine que tem um prédio de um órgão público que tem uma janela muito grande, um vidro, uma vidraça, que precisa de limpeza, mas eventualmente precisa de limpeza uma vez por ano. Ou pode ficar uma bela limpeza uma vez e pode durar 2 anos, por aí vai. Veja, é um serviço? É. Mas esse é o tipo de serviço que ultrapassa o exercício financeiro, ou seja, eu vou precisar dele hoje, eu vou precisar dele mês que vem, eu vou precisar dele em janeiro, eu vou precisar dele em fevereiro? Não. Claro, eu vou precisar contratar alguém para executar, mas não vou contratar uma empresa terceirizada para isso. Então, o primeiro ponto é isso, essa ideia de necessidade de continuidade. Se não tiver essa necessidade de continuidade, eu não terceirizo. Não é o caso. E veja, esse serviço continuado, como eu já mencionei, pode ser com dedicação exclusiva de mão de obra ou sem dedicação exclusiva de mão de obra. Dedicação exclusiva de mão de obra, senhores, é aquele caso de que os empregados da empresa terceirizada ficam à disposição constante do órgão público. É o caso, por exemplo, do serviço de secretariado. Veja, as secretárias aqui da AGU, elas ficam durante o turno aqui à disposição do órgão público atuando. O serviço sem dedicação de mão de obra é aquele que, quando for necessário ter o serviço, entra-se em contato com a empresa terceirizada e eles mandam seus funcionários para atender, mas não precisa ter aquela relação, aquele vínculo direto. Cuidado que, veja, saber se é com dedicação exclusiva de mão de obra ou não, pode variar. Eu não vejo isso pelo serviço, eu vejo isso pela necessidade do órgão ou entidade. Vamos supor que haja determinado órgão público que tem vários andares, várias salas, com ar-condicionado permanente,
e que precisa constantemente, toda semana ou todo dia, eventualmente, tem que regular o ar-condicionado de um, tem que alterar o controle do outro, daí você volta para trocar o filtro do outro. Ou seja, a pessoa tem que estar à disposição do órgão público. Veja, é um serviço de manutenção de ar, mas que pelas circunstâncias daquele órgão público, justifica, eventualmente, que seja uma terceirização, um serviço continuado com dedicação exclusiva. É necessário que o técnico de ar fique, eventualmente, no órgão público, cumprindo jornada, porque pela extensão do órgão, pela série de atividades a serem desempenhadas, não é que você chama ele uma vez por semana. Por outro lado, um órgão menor, que tem um aparelho de ar que precisa de uma manutenção a cada 6 meses, ou a cada 2 meses, ou para emergências. Veja, nesse tipo de caso, não faz sentido manter o sujeito lá todos os dias. É serviço continuado, mas sem dedicação de mão de obra. Então, meu ponto é, esse critério não é do serviço, e sim da necessidade do órgão público, que varia caso a caso. Sobre ainda que a atividade pode ser desempenhada, a doutrina cunhou, veja, isso daqui não é um critério legal. A nova lei da terceirização para o setor privado, tem um debate se ela se aplicaria ao setor público ou não, não é isso que eu quero abordar agora. Ela trata dessa terminologia, atividade fim e atividade meio, que vocês bem conhecem. Mas, na verdade, fora essa nova lei agora de 2017, nenhuma outra legislação trata de atividade meio ou atividade fim. Veja que isso é uma construção doutrinária e jurisprudencial. E o que ficou consolidado, inclusive, no âmbito do Tribunal de Contas da União e no âmbito da jurisprudência do STJ, do próprio STF? Ok, para terceirizar tem que ser serviço continuado. Perfeito. Mas qualquer atividade pode ser terceirizada? E daí surgiu o critério determinante, criação jurisprudencial, de não. Só pode-se terceirizar as atividades meio, jamais a atividade fim de um órgão. Veja, eu sou procurador da Fazenda Nacional. Nós, procuradores, temos o papel de fazer a defesa da União, em termos bem grosseiros e amplos, em matéria tributária. Veja, essa é a atividade fim do órgão da Procuradoria. Poderia-se eventualmente terceirizar para contratar um escritório de advocacia para fazer execução fiscal? Veja, por esse critério fica evidente que não. No entanto, lá na Procuradoria, eu preciso ter os banheiros limpos. Eu preciso, na Procuradoria, temos um elevador, que o elevador funcione regularmente, seja consertado, seja dado manutenção. Veja, ter elevador ou ter limpeza não é o foco da Procuradoria. No entanto, precisa disso para funcionar corretamente. É por isso que se cria a ideia de atividade meio, ou seja, é um meio para que se atinja a finalidade corretamente. Ou seja, eu preciso eventualmente do elevador para levar os processos para que eu consiga fazer a análise e fazer as petições corretas, dar os pareceres devidos. Ou seja, é um meio que auxilia a finalidade, mas não é a finalidade do órgão. Então, a criação que se foi dada pela jurisprudência e pela doutrina foi essa distinção, porque, como eu já falei, o decreto de 2271 ele traz um rol de atividades que são passíveis de terceirização. Veja, conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, cooperagem, recepção, reprografia, telecomunicações, manutenção de prédios, equipamentos, instalação serão de preferência objeto de execução indireta. Veja que são atividades que, como regra, têm por finalidade simplesmente servir de apoio. Não vai existir um órgão, como regra, voltado para cooperagem. Ou seja, não vai ter, em regra, um órgão público voltado para limpeza de prédios. Mas, novamente, esse rol de atividades trazidas pelo decreto tem que ser analisado caso a caso. Vamos pegar serviço ali de informática. Serviço de informática em vários órgãos pode ser terceirizado, ou seja, você precisa ter alguém do TI, da tecnologia de informação, ali para configurar programa, para corrigir, impressora estragou constantemente. Normalmente é o serviço terceirizado com dedicação exclusiva de mão de obra. Mas faz sentido você fazer uma contratação de TI em uma empresa pública como o SERPRO? Que a atividade fim é justamente trabalho de TI? Então, veja, só pela atividade em si,
eu não consigo dizer se aquilo pode ser terceirizado em todo caso ou não. Eu preciso, sem sombra de dúvidas, cotejar aquele rol de atividades, que, reitero, são exemplificativas, com este critério de será que é a atividade fim do órgão ou será que é a atividade meio do órgão? Essa aqui, vou voltar a falar mais para frente, mas custa eu já adiantar. Essa aqui tem sido um grande problema em vários órgãos públicos, principalmente estaduais. Eu tenho, infelizmente, ciência de determinados órgãos de controle de outros estados que terceirizam. Eu conheço tribunais de contas que terceirizam a atividade do auditor. Nossa, mas sai lá a terceirização para fazer a auditoria? Não. Obviamente que não fazem isso. Está lá, quando tem o contrato, para fazer contratações de atividades administrativas. Auxiliar. Quando chega lá na hora, fala, o que você vai fazer? Pergunta lá para o auditor que você vai fazer a mesma coisa que ele. Só que não escreve seu nome, pelo amor de Deus. Porque se um dia alguém fiscaliza isso daqui, teu nome não pode estar, porque você não pode. Veja, está tendo de forma disfarçada o que não é permitido. Uma atividade fim sendo exercida por um terceirizado. Então, aqui é interessante a gente fazer esse apontamento que essa atividade fim e atividade meio não está também só na nomenclatura. Eu contrato uma empresa terceirizada para me fornecer funcionários para fazer serviço de secretariado, e a pessoa fala, sou formado em Direito. Vem aqui fazer uns processos, então. Estou com muito processo, vem aqui e fala, você faz melhor do que eu. Vai fazendo, aí eu só assino. Veja, não é porque eu contratei, daí você fala, teve desvio aqui? Não. Olha aqui no contrato, serviço de secretariado. Veja, não é o nome que eu dou, o rótulo que eu dou, que importa para esse critério. E sim a atividade efetivamente desempenhada, ok? Vamos lá ver algumas formalidades para fazer o contrato de terceirização pela administração pública, sempre à luz da nova instrução normativa. Obviamente, a instrução normativa tem muitos detalhes, eu não vou, nem pretendo me alongar em cada um deles. Eu trago, talvez, os que eu julgo mais relevantes ou mais, talvez, novidades, às vezes, trazidas pela instrução normativa. A primeira delas, que é fundamental, está lá no artigo 29, que torna obrigatório aos órgãos públicos federais a utilização das minutas padrão da AGU. Por que acontece? Veja só, eu atuo também na área de consultoria na Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu nem faço tanta consultoria igual os colegas aqui, Olavo, Patrícia, fazem. Eu tenho um rol de clientes mais limitado. Mas mesmo nesse rol de clientes, a realidade chegava, lá com base no artigo 38 da Lei 8666, uma minuta de um edital e de um contrato para eu fazer um parecer pela legalidade. Analisava, tinham tais erros aqui, apontava incongruências aqui, legalidades, andava. Mês seguinte, vinha um outro pregão com o mesmo objeto, 2 pontos. Ou vinha com todos os mesmos erros que eu já apontei lá atrás, ou seja, cada um trata um caso, esse aqui é o caso, esse aqui eu corrijo, mas o outro, você acha que eu vou lembrar que eu corrigi no passado? Não. Ou pior, vinha um outro modelo completamente diferente, não completamente diferente positivo, ou seja, tudo certo, não. Se lá eu apontei 10 erros X, nesse eu acho 15 erros Y. E mês seguinte vinha um terceiro, ou seja, o tempo que eu perco fazendo a análise de cada um é tremendo, porque é uma caixinha de surpresa cada um que vem. Até antes de sair eu recebi 2 agora, eu falei, vamos ver que é tipo loteria, aquela expectativa, vamos ver se vai vir algo bom ou algo ruim dessa vez. Eu não sei o que vai vir. Por quê? Cada órgão... E aqui, veja, eu estou falando do mesmo órgão. Imagina quando, tratando agora dos colegas, que eles pegam órgãos variados e cada um adotou o seu padrão.
Cada um, decorrente da prática e tudo mais, falou, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. O que isso acarretava? Falta de uniformização na atuação, seja do próprio órgão, seja entre órgãos diferentes da administração federal, um trabalho muito superior aos órgãos consultivos. Desse trabalho superior ao órgão consultivo, você não permitia que o órgão consultivo conseguisse fazer o melhor trabalho, porque, reitero, tendo visto o volume de trabalho, cada caso era um caso, ele não conseguia realmente fazer o melhor trabalho, que ele se deparava, nossa, nunca vi isso, tem que pensar nisso, já chegava um outro caso completamente diferente. Ou seja, o risco de sair licitações com erros, com atos ilegais, é muito grande, quando você não tem uma uniformização da conduta. O que a instrução normativa veio fazer é, vamos acabar com isso. A AGU fazia um tempo já que tinha feito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também instalou um programa modelo recentemente, e que foi levado até para a AGU. Quem estava usando era a terceira região da Procuradoria Regional de São Paulo, da Fazenda Nacional, que adotou as chamadas minutas padrão. Que, ou seja, disponibilizou para o gestor, você vai fazer pregão para terceirização com mão de obra exclusiva? Eu tenho um modelo aqui de edital e de minuta do contrato. Mas veja, o modelo está tão bem feito que você clica, você tem todo o modelo com os artigos que são obrigatórios constar, e os que não são obrigatórios, porque eventualmente será que vai ter participação de microempresa ou não vai ter? Será que vai ser preço global? Ou seja, critérios que variam de gestor para gestor, consta lá. Você pode usar a opção A, em vermelho, ou B, e a explicação. Por que é A ou B? Nesse caso, se você decidir, não sei o que, conforme decidiu o TCU, tal, você pode. Ou seja, um parâmetro para você, gestor, trabalhar em cima. E veja, quando volta para nós da consultoria, a gente já sabe em cima do que você trabalhou. Então, essas atividades que estavam sendo feitas isoladas, foi unificado. Hoje em dia, inclusive, o da PGFN foi incorporado pela AGU, e tem disponível no site todas as minutas. Claro, certas contratações que ocorrem muito pouco, não tem modelo, sem prejuízo de no futuro ser criado. Mas contratações frequentes têm todos os modelos e, veja, são constantemente atualizados. O modelo agora já consta, tem um mês só, mas já tem, com os termos da nova instrução normativa, 5 de 2017. E veja, isso agora não é mais uma faculdade do gestor, é obrigado. Então, vocês, gestores, vocês não podem mais escolher fazer o modelo que vocês querem. Falam, nossa, mas eu trabalho há 10 anos com um modelinho redondinho lá no Word, a gente colocou uma marca d'água bacana. Ok, você pode enfeitar o que você quiser da minuta de edital, minuta de contrato. Mas o conteúdo tem que ser seguindo, salvo exceções. Reitero, tem motivos que falam, neste caso, mas aí tem que ser justificado. Por que eu não estou utilizando a minuta padrão da AGU? Então, uma das grandes novidades trazidas pela instrução normativa foi essa vinculação. Que com certeza, vamos lá, eu conversei com a doutora Carolina Zankner, que foi a precursora na terceira região dessa minuta padrão. E ela falou, no início, o gestor reclama. Fala, putz, eu tenho meu modelo há 10 anos, eu bato o olho, eu já sei que eu tenho que mudar. Aqui eu mudo o número do processo administrativo, pá, aqui eu mudo o nome da empresa, pá, aqui o valor do contrato, pá. Sem sombra de dúvidas, no início vai dar um pouco de trabalho. Eu estava conversando com a Sanfes, presidente do Ministério da Fazenda, quando eu fui apresentar isso, também falei, vocês vão ter, talvez, num primeiro momento, um pouco de trabalho para adaptar. Isso em conteste. No entanto, isso já estava na Procuradoria sendo implementado há mais de um ano. Ela fala, os resultados são incríveis. Primeiro, o tempo de demora nessa ida e vinda para a consultoria é infinitamente mais rápido. Segundo, tem tido muito menos falhas nos contratos e nos editais. E terceiro, depois que o órgão já se adaptou àquele modelo, o próprio órgão reconhece, é muito mais fácil de trabalhar. E os funcionários dos órgãos falam, eu trabalho com muito mais segurança, porque eu estou trabalhando em cima do modelo que foi me fornecido pela Advocacia Geral da União,
que é quem faz análise de legalidade. Ou seja, não foi eu que criei, que joguei no Google modelo contrato e peguei uns 3 sites diferentes, mais um blog, e coloquei e fiz. Será que está certo? Vamos mandar. Veja, a pessoa trabalha com muito mais segurança. Então, essa, sem sombra de dúvidas, foi uma grande inovação. Além disso, a Instrução Normativa 5 de 2017, ela dividiu, isso foi muito válido, a contratação da terceirização, ela dividiu em 3 fases, que é a fase de todo e qualquer contrato. Tem que ter a fase do planejamento, a fase da seleção do fornecedor e da gestão do contrato. Sobre o planejamento, ela fala que tem que fazer um planejamento interno e previsão dos riscos. Os riscos foi bem falado pelo Ítalo, ou seja, você tem que prever agora pela instrução normativa, fazer uma análise dos possíveis riscos daquele contrato e você tem que planejar muito bem. O Ítalo mencionou a ideia de comprar a máquina do hospital, mas você tem pensado que precisa de um suporte. Eu trago um exemplo, não é de terceirização, mas mostra que a falta de planejamento, a falta de indicação clara de qual é o objeto pode causar. Parece até uma anedota, mas é verdadeiro. Foi justamente que me narrou foi a colega Carolina Zocum. Antes ela fazia pareceres, antes de ser procuradora da Fazenda, fazia pareceres em municípios. E certo município estava com um problema muito sério de infestação de escorpião. Várias áreas, a cidade não era a cidade inteira, mas várias áreas estavam com muito escorpião. Daí consultou lá o setor, o gestor falou, como que a gente mata isso? Fez uma reunião, falou, vamos meter veneno. Ele falou, não, a quantidade de escorpião que tem, as áreas que tem, o veneno eventualmente afetaria os animais domésticos, poderia matar os animais domésticos e algumas plantações. Veneno, infelizmente, neste caso, pelo número excessivo de escorpiões que tem, não é a solução. Daí conversaram com biólogo. Quem que é o predador natural do escorpião? Perguntaram. Galinha. Ele falou, já sei, vamos comprar galinha. Vamos comprar galinha, a gente joga nos terrenos onde estão tendo maior concentração de escorpião, a galinha vai lá, come. Quando diminuir o escorpião, não vai eliminar por completo, a gente consegue usar o veneno e não vai afetar a quantidade de veneno que a gente vai ter que usar aos animais. Perfeito. Fez lá o edital. Veja, fez tudo isso às pressas. Teve a licitação, teve a empresa vencedora. No dia da entrega das galinhas, chega um caminhão de frango congelado. Daí o gestor olha e fala, o que é isso? Quem vai receber? Fala, eu sou fulaninho, a gente ganhou a licitação, eu vim entregar. Fala, não, eu comprei galinha. Ele falou, não, senhor, eu não trabalho com galinha. Eu trabalho com frango, que é o que está escrito no edital. Você falou que você queria comprar 250 frangos. Frango é o que eu forneço, frango congelado. Obviamente, o gestor não quis receber. Falou, não, de jeito nenhum, não recebo. Tiveram que entrar na justiça. A empresa entrou na justiça e o juiz falou, me desculpe, município, mas você colocou frango. Você não colocou frango vivo, você colocou só frango. Essa empresa fornece frango. Então, é válido o contrato, faça o pagamento, receba os frangos congelados. O que o município fez? Durante alguns meses, as crianças comeram muito frango nas escolas municipais e fez um novo edital, no qual falava aquisição de galinha com pena, bico, que esteja viva. Repito, parece uma anedota, mas é um caso real, mas que demonstra, se não tem um planejamento adequado, não tem uma especificação clara do objeto, o que era para ser simples dá muito errado. Então, esta fase de planejamento talvez seja a mais importante no contrato de terceirização. Então, em vez de sair correndo para fazer, para e pensa, faz toda uma reunião com os gestores, com quem é envolvido, para ver o que realmente eu preciso. Precisa ter, obviamente, projeto básico ou termo de referência, aí entra isso, ou seja, é no projeto básico ou termo de referência que vai constar o objeto, a justificativa, para que eu estou terceirizando essa atividade? Quanto que eu preciso? Quantos postos de trabalho eu preciso dessa atividade? Ou seja, tudo isso vai estar no projeto básico, o termo de referência, que tem que ser também muito bem feito. Duração do contrato. Por ser um contrato
de serviço continuado, lembrem-se que é uma exceção da Lei 8.666, daquela que só pode durar enquanto perdurar os créditos orçamentários. Ou seja, permite-se que nos contratos de terceirização a sua duração possa ser prorrogado por até 60 meses e, excepcionalmente, desde que justificado, por mais 12 meses, chegando até 72, que é uma exceção. O contrato, inclusive, isso está na instrução normativa, ele pode ultrapassar o exercício financeiro, ou seja, eu posso fazer hoje um contrato de terceirização de 12 meses, ou seja, vai virar o ano, o contrato vai estar em vigor. Claro, tem que ter indicação orçamentária e tudo mais, mas é possível sem problema nenhum. E quando for prorrogar o contrato ou fazer mesmo a contratação, é fundamental, aqui o Ítalo também mencionou, fazer pesquisa de preços. Pesquisa de preços que demonstre e justifique a vantajosidade desta prorrogação. Isso, sem sombra de dúvidas também, eu conversei com o pessoal da SANF e falei, qual que está sendo um dos maiores problemas da terceirização? Falou, todo mundo reclama de fazer essa pesquisa de preços. Hoje em dia tem tido novos mecanismos para facilitar. Por exemplo, o Ministério do Planejamento criou o portal de preços, no qual unificou todos os pregões, enfim, os contratos feitos pela Administração Pública Federal para facilitar. Mas, claro, essa é uma grande dificuldade, mas, ao mesmo tempo, é fundamental. Pesquisa de preço bem feita evita muito problema futuro, ok? Repactuação. Aqui eu não quero falar de repactuação com vocês, até pelo meu tempo um pouco curto. Eu quero chegar no ponto final. Eu só queria abordar um ponto-chave da repactuação. Repactuação é mais ou menos aquela história. O serviço público continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, daí o que acontece? Tem a classe dos secretários. E daí tem um acordo coletivo aumentando a remuneração dos secretários, acordo coletivo de trabalho, ou uma convenção coletiva de trabalho. O contrato tem que ser repactuado, porque aumentou o valor da mão de obra. Ok? Isso já estava previsto na instrução normativa anterior, não quero falar muito aqui disso. Mas qual que é a grande novidade que eu julguei excelente, que era um problema que eu enfrentava constantemente? A empresa pedia repactuação. A repactuação ficava jogada no canto, pedido de repactuação. Porque tinham vários contratos, falava uma repactuação, depois eu analiso. Às vezes virava ano, 2 anos, de repente aparecia a repactuação, eu falava, de agora? Eu ia analisar, eu falava, não, 2 anos atrás. Na verdade, já teve até um novo pedido de repactuação. E daí fazia tudo de uma vez. Sinceramente, eu tive até que marcar uma reunião, falei, tem uma bagunça essa repactuação. O que a instrução normativa trouxe de novidade? Colocou um prazo. Falou, repactuação tem que ser analisada até em 60 dias. Antes não tinha prazo. Antes analisava-se a repactuação quando quisesse, se quisesse, né? Hoje em dia tem prazo. A parte fez o pedido de repactuação, a administração pública tem um prazo para dar uma resposta para ela, se vai repactuar ou se não vai repactuar. O problema maior da terceirização são as ilicitudes. Vamos lá. A instrução normativa 5 traz algumas vedações da terceirização. Eu marquei aqui o artigo 9º, fala de certas atividades que não podem ser terceirizadas. Quase todas indicam, na verdade, a ideia de ou atividade fim ou atividades que são exclusivas de Estado. Olha ali no inciso 3, funções relacionadas ao poder de polícia. Veja, poder de polícia envolve jus puniendi do Estado. Poder de polícia é uma atividade indelegável. Obviamente que não poderia ser terceirizada. Eu grifei só o 4 porque fala as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, quando se tratar de cargo extinto. É aquilo que eu falei. Senhores, a regra é que terceirizado não substitua concursado. Vou ser bem sincero, do fundo do coração, porque ao mesmo tempo que eu faço a parte consultiva, eu também sou professor e estudo, mas eu sou procurador-chefe, eu estou como gestor. É muito mais cômodo a gente, como gestor, ter terceirizado em algum aspecto. Terceirizado é aquela história. Chegou o terceirizado, não está fazendo um trabalho muito legal, eventualmente você liga para a empresa e fala, ó, fulaninho não está legal não, manda outro. O concursado não está fazendo um trabalho legal, mas não está fazendo nada ilegal especificamente, mas não vai muito com a cara do fulaninho concursado, você só cumprimenta ele
e dia após dia lida com ele. Obviamente, como gestor, um terceirizado, você tem uma flexibilidade muito maior. Mas veja, a regra do nosso texto constitucional, lá no 37.2, é o quê? Concurso. Então, o que a vedação da instrução normativa faz é, você não contrata terceirizado para fazer uma função no qual já existe um cargo naquele órgão. A não ser que ou o cargo já esteja extinto ou em processo de extinção, como eu falei do caso da Procuradoria de motorista. Hoje tem o cargo, mas quando esse último motorista aposentar, não existe mais o cargo. Eu posso terceirizar daí, então, o serviço de motorista? Posso. Mas se ainda existisse o cargo de motorista que tem concurso eventualmente, eu não poderia terceirizar essa função. Por mais que seja, veja, uma função de apoio, uma atividade meio. Isso foi, aqui eu coloquei alguns acórdãos do TCU, mais de uma vez confirmado no TCU que terceirização não pode substituir concurso público. Outro ponto, às vezes o terceirizado, aquilo que eu falei, o terceirizado era para fazer a função X, lá você coloca ele para fazer a função Y, o famoso desvio de função. Ocorre com muita frequência. E o desvio de função, veja, não gera vínculo empregatício. Isso é uma coisa que, ou seja, ele está fazendo a função de auditor, ele não vai se tornar auditor do dia para a noite. Até porque tem a regra do concurso público. No entanto, TST pacífico nesse sentido, o J383, embora não gere vínculo de emprego, ele faz jus à remuneração da função que ele efetivamente exercia. E veja, daí você fala, tudo bem, é a União que paga, ou o Estado, ou o município, mas claramente a União, Estado e o município pode entrar com ação de regresso contra o gestor que permitiu essa situação. Outro ponto interessante, e prometo que já estou indo para o fim. O artigo 5º veda a ingerência nos contratos de terceirização. Muitos gestores não têm noção disso. Acham que porque o terceirizado está lá, o terceirizado responde diretamente a ele. O que é um grande equívoco. Olha, eu grifei as principais vedações. A 3 é a mais importante, eu acho, talvez. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas. Temos vários órgãos estaduais que precisa colocar a pessoa no órgão. A pessoa não passou em concurso público, não tem mais cargo em comissão para ela. Ela fala, vou contratar uma terceirizada. Fala lá com a fulano que eu te indiquei, que é ela que vai ganhar. Você entra aqui como terceirizada. Ou seja, você pode indicar para a terceirizada quem você quer que trabalhe nela? De forma nenhuma. Você não tem vínculo nenhum direto, você é administração pública, com aquele funcionário. Outro, promover ou aceitar desvio de funções, de forma nenhuma. Considerar os trabalhadores a contratada como colaboradores eventuais dos órgãos responsáveis, especialmente para efeito de concessões diárias ou passagens. A Procuradoria Seccional de Dourados me ligou essa semana, que eles vão fazer uma viagem com o motorista, mas o motorista, essa história terceirizada é novidade. Então ele perguntou, tem que pagar diária? Porque antes era motorista concursado e tinha que ter diária. Então teve essa mudança, ele não sabia. Eu falei, de jeito nenhum. Veja, você não paga diária para terceirizado. Eventualmente, é óbvio que o valor dessas diárias já podem estar embutidos no preço do contrato. Quando se fez o contrato, já se considerou a média de viagens que ele faz por mês é 30, então o valor do contrato vai ser X. Ok, isso não tem problema nenhum. Mas pagar diária pontualmente, caso a caso, não é possível para terceirizado. E o último, conceder ao trabalhador da contratada direitos típicos dos servidores públicos, tais como recesso, ponto facultativo. Isso é um problema também muito grande dos órgãos públicos. Tem lá que vai emendar, ou alguma coisa para o servidor público. O terceirizado já fala, também não tem que vir, né? Não é bem assim. Então, veja, embora eles trabalhem nos órgãos públicos, os terceirizados não são servidores. Então, os direitos, como férias e tudo mais, dos servidores, não se estendem aos terceirizados. E o último ponto que eu queria abordar com vocês, prometo que eu termino agora, que é o ponto-chave, que é a responsabilização da administração pública. Que os senhores devem conhecer bem esse aspecto, que é o seguinte. Artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666, deixa claro que a inadimplência do contrato com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. É o ponto-chave, ou seja, você contratou a terceirizada,
Imagina que a terceirizada não está recolhendo FGTS, não está pagando férias, hora extra para o funcionário. Pelo 71, se esse funcionário quiser ter esses direitos, ele vai entrar na justiça contra quem? Contra a empresa terceirizada, não contra você, ente público. É isso que se tira do 71, parágrafo 1º. No entanto, não era o entendimento do TST. O TST tinha um entendimento completamente diferente. No inciso 4, inclusive, matéria simulada, súmula 331, fala o seguinte: o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Ou seja, segundo o TST, o órgão, a entidade pública, responderia de maneira subsidiária, ou seja, União contratou uma empresa terceirizada de limpeza. Essa empresa terceirizada não pagou corretamente os salários dos seus funcionários. O funcionário entraria contra a empresa e contra a União. Se a empresa não tivesse dinheiro para arcar, quem que arcava? União. Em que pese o artigo 71, parágrafo 1º, ser muito claro, falando que não respondia. Com base nessa divergência, ajuizou-se a ação direta de constitucionalidade número 16 no Supremo Tribunal Federal, que foi julgada em 2011. E veja, a DC era para discutir o quê? A constitucionalidade do artigo 71. Será que era constitucional? Porque o TST está interpretando o contrário. E o que o STF disse? É constitucional. Aquela previsão que diz que não vai ter que responder subsidiariamente a União por dívida trabalhista é constitucional. Porém, é mais ou menos. Ou seja, o que o STF diz? É constitucional, no entanto, é constitucional no seguinte sentido: o Estado, União, município, não vai responder de forma objetiva, ou seja, só pelo mero inadimplemento trabalhista, isso não acarreta automaticamente a responsabilidade do Estado. No entanto, o Estado pode sim ser responsabilizado de maneira subsidiária se verificar culpa em eligendo ou culpa em vigilando. Culpa em eligendo é: o Estado escolheu mal a empresa terceirizada. Dificilmente vai ocorrer isso, porque como que o Estado escolhe as empresas terceirizadas? Licitação. Se não teve nenhuma fraude nem nada, foi correto, não vai ter culpa em eligendo. O maior problema, que é isso que eu queria apresentar para vocês, é a culpa em vigilando, que é o famoso fiscal do contrato, a fiscalização do contrato. Não fiscalizou bem o contrato? Estado, você responde de maneira subsidiária. Isso foi confirmado recentemente no julgamento do STF, a Persecução Geral, 2017, que só ressaltou: precisa provar isso, precisa provar que não houve fiscalização. Com base no julgamento da ADC, o TST mudou a súmula, a parte final, e deixou claro que só vai responder caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das 866, especialmente na fiscalização. Ou seja, a nova redação da súmula do TST incorporou a decisão do Supremo na DC 16. E o ponto-chave, e daí juro que eu finalizo, o papel de fiscal gestor do contrato, senhores, é fundamental. Eu sei que muitos não gostam, a reclamação que eu tenho dos outros órgãos é: a gente acumula função. Além da gente ter nossa função, a gente ainda faz o papel de fiscal. E, de fato, como o Ítalo falou, muitas vezes sem nenhuma especialização. Eu tive um aluno que ele era formado em filosofia, ele estava fazendo direito, era a segunda faculdade dele. E ele trabalhava na justiça militar. Uma vez ele veio desesperado, falou: professor, vai ter uma obra lá de reforma do prédio, me colocaram de fiscal do contrato. Não sei nada de obra, sou formado em filosofia, direito eu estou fazendo ainda. Eu falei: infelizmente, primeiro ponto, você pode recusar ser fiscal do contrato? Não. É um munus público, ou seja, ninguém está exigindo mais do que a sua qualidade de servidor. Então essa história fala: não quero, não rola, não funciona. Então o que pode fazer para melhorar a fiscalização? E veja, antes de ser procurador da Fazenda, eu fui advogado da União. E eu trabalhava justamente na área de pessoal, eu trabalhava só com isso. Era uma enxurrada de processo de responsabilização contra a União decorrente de terceirização. E sabe o que é o mais triste? A gente perdia quase todas.
E por que a gente perdia? Já tinha sido julgado? Já? Esse ADC? Já. Mas qual que é o problema? Qual que era a única defesa que a gente tinha, a União? A gente fiscalizou. Daí chegava lá de um órgão do Ministério da Saúde. Como eu não estava lá, mandava um ofício do Ministério da Saúde e fala, encaminha a documentação comprobatória da fiscalização do contrato tal. Aconteciam duas coisas, normalmente, raramente a terceira. Uma, chegava o prazo final para eu contestar, eu não tinha resposta nenhuma. Isso porque eu mandei 2, 3 ofícios, liguei lá, ninguém nunca me respondia. Provavelmente porque chegava e falava, vixe, a gente não tem isso daqui não. Vamos perder tempo respondendo o cara, não. Bola para frente. Segundo, às vezes me respondia. Respondia assim, a gente fiscalizou, ficava faceiro, falava, hoje a gente ganha. Fiscalizou, virava, tinha um único e-mail trocado, com a pessoa falando, está tudo ok? Essa era a primorosa fiscalização do contrato. Eu tentava, falava, teve sim fiscalização, conforme documentos anexos. Às vezes até colava. Raramente um órgão público mandava uma fiscalização correta. É esse o ponto fundamental que vocês têm que se preocupar quando fala de terceirização. Algumas medidas possíveis. Primeiro eu já vou começar aqui pela pela quarta. Registrar tudo por escrito, motivar todos os atos de fiscalização. Esse, inclusive, é o teor do parecer 73 da AGU, que diz o seguinte, eu conheço muito gestor que resolve tudo por telefone. Ok, às vezes é importante receber o telefone, não precisa ser tudo por escrito. Mas, na medida do possível, senhores, documentem tudo o que vocês fazem. Troca de e-mail, todos juntem num processo administrativo. Vai dar uma advertência, fundamente, justifique, explique, aplique as penalidades cabíveis, tudo por escrito. Hoje em dia pode não ser um problema, mas lá no futuro, se você não tiver, pode vir a ser. Segundo, existe a possibilidade, dependendo da estrutura do órgão, de se contratar uma empresa para auxiliar o gestor ou fiscal do contrato. Veja, a empresa não vai substituir o fiscal do contrato, vai auxiliar. Às vezes, imagina que é uma grande obra pública, nenhum servidor lá. Você pode contratar uma empresa de engenharia para prestar o auxílio adequado naquela fiscalização. Outra, comuniquem os órgãos de fiscalização. Você verificou que não está recolhendo bem questões trabalhistas? Comunica um MPT. Não está recolhendo previdência? Oficia para a Receita Federal. Tem um órgão de classe, às vezes é um médico, alguma coisa que não está inscrito, ou alguma coisa, comunica o órgão de classe, uma OAB, um CRM, um CRO, de engenheiro, por exemplo, o número não está válido, alguma coisa, comuniquem. Isso é, além de tentar resolver a questão imediata, é tirar o peso das costas. Você comunicou alguém sobre a possível irregularidade. Outra, esse é fundamental, essa é a segunda reclamação que mais se tem. Eu sou fiscal de contrato sem ter a menor capacidade para isso. Eu não sei. É o caso do meu aluno, ele não sabe nada de obra. Gestores públicos, capacitem seus servidores, façam treinamentos, façam cursos sobre fiscalização do contrato. Esse tipo de evento, por exemplo, promovam, incentivem aí nesses eventos. Próximo, o TCU autoriza fiscalização por amostragem. Como assim? De tempos em tempos, se comunica com os funcionários da empresa que estão trabalhando e pede, não com todos, uns 2, 3, e pede para ver se está sendo recolhido FGTS corretamente. Daí pega uns 2, 3. Daqui uns 2 meses, você chama uns outros 2, 3, fala, deixa eu ver como está seu FGTS, traz aqui para a gente ver se seu interesse. De modo que até o final da execução do contrato, você tenha passado por todos os postos de trabalho. E você verifica, ou seja, você não vai descobrir só lá na frente que não estava recolhendo. Faça fiscalizações menores por amostragem. TCU diz que isso é plenamente possível, mas recomendável. Por fim, coloquem a exigência de garantia no edital e contrato. Lembra que a garantia é uma opção, o gestor pode exigir ou não. Contrato de terceirização é fundamental exigir. Por quê? Por causa dessa responsabilização da União, do Estado, do município. Em outros tipos de contrato, talvez não seja necessário. Para a terceirização, é fundamental a exigência de garantia para poder arcar com isso. E a Portaria 409 de 2016 do Ministério do Planejamento permite, desde que tenha previsão no edital o contrato, que inclusive você retenha o pagamento, se ele não estiver cumprindo. E mais, artigo 2º, parágrafo 4º.
se não quitou as obrigações no prazo de 15 dias, você pode pagar diretamente aos empregados. Ou seja, eu tive um caso lá na Procuradoria que os terceirizados ficaram 10 dias sem receber. Como que eu posso pedir para a pessoa ir trabalhar se ela não tem R$1? Não está recebendo? Então, veja, essa é uma medida excelente. Reter pagamento por meio, principalmente, da conta vinculada, que hoje em dia é obrigatório nos contratos de terceirização, está lá na instrução normativa. Retenham o pagamento e, eventualmente, dependendo da demora, façam o pagamento diretamente. Pessoal, desculpe se eu me alonguei um pouco mais. Na verdade, tinha alguns outros detalhes para falar, mas o tempo era curto e terceirização dá para a gente passar um dia inteiro trabalhando. Obrigado pela atenção. Convidamos o senhor Olavo da Silva Silveira Neto, advogado e consultor jurídico da União do Estado de Mato Grosso do Sul, para assumir como mediador desta palestra e conduzir as perguntas e o debate. Se houverem perguntas ainda, podem erguer as mãos que nós iremos recolher. Boa tarde a todos. Antes de passar as perguntas ao ilustre palestrante, queria antes parabenizá-lo. Para nós é um grande orgulho, você que é da casa, né? Nós, os anfitriões aqui, estamos muito felizes pelo dia de hoje, um dia de ouvirmos gigantes nas áreas de conhecimento sobre as quais palestraram. Agradecer aos colegas, né, e amigos do TCU, da CGU, pela iniciativa. Agradecer a doutora Patrícia, que prontamente abraçou esse projeto, já no primeiro momento de sediarmos aqui o evento. Quero anunciar também, porque não pôde comparecer de manhã, a presença do Coronel Moraes, titular da nona SFEX, né, que também participa de uma etapa importante de controle no âmbito do Exército Brasileiro. Então, vamos às perguntas. Quando foi elaborado a IN 05, foi realizado um estudo da viabilidade uma viabilidade econômica da terceirização? Veja, como eu falei, a instrução normativa número 5, ela não surge do dia para a noite. Ela começa já lá em 2010, na verdade 2008, com a instrução normativa, antes de 2010, com o trabalho do TCU. Então, veja, não foi feito necessariamente um trabalho específico da viabilidade econômica da terceirização. Mas o que foi feito foi... Porque hoje o entendimento que se tem e constata-se a terceirização realmente gera economia de custos. Isso é inevitável. O custo de um servidor terceirizado, se fosse para ser alguém concursado direto, é infinitamente maior no caso do concursado. Só que o problema estava sendo, e isso foi apurado pelo Tribunal de Contas da União, naquele primeiro acórdão, e naquele grupo de trabalho isso foi verificado também, é que a redução continuava ocorrendo, mas estava sendo mínima por causa dos inúmeros casos de responsabilização do Estado, somado ao trabalho que estava se tendo para firmar o contrato e o custo que estava se tendo para firmar o contrato. Então não houve um trabalho específico geral de qual está sendo a viabilidade econômica como questionado nas terceirizações da administração pública. Mas se apurou que continua sendo mais eficiente em termos econômicos a terceirização, mas o problema estava sendo, as terceirizações estão sendo mal feitas. As terceirizações estão sendo feitas sem planejamento, as terceirizações não estão sendo fiscalizadas da forma correta, e tudo isso, o que era para ter um custo X, uma economia X, tinha só metade disso. Então, ainda hoje, a terceirização, em termos financeiros, é mais vantajosa. Isso, em todas as decisões, a apuração do TCU, principalmente nas terceirizações pelo Brasil, comprovou isso. Veja, não teve um estudo de viabilidade econômica, mas o trabalho do TCU apurou que justamente continua economizando. No entanto, devido às inúmeras irregularidades, essa economia cai consideravelmente.
A outra pergunta aqui é mais ou menos no mesmo sentido. Existe garantia de economicidade na terceirização? Entendo, uma garantia absoluta não, porque como eu falei, às vezes, em abstrato, a terceirização é muito mais econômica, mas aí vai verificar um órgão que não tem preparo para fazer contratações, tem que deslocar 3, 4 servidores para fazer essa contratação, ou seja, tem um custo de pessoal. Eventualmente é feito errado e fica indo e voltando do setor de consultoria, mais custos. Eventualmente, depois que é feita, logo em seguida, se contratou mal, tem que aditar o contrato. Houve um mau planejamento, eram para ser 10 postos, só contratou 3, tem que aditar e tudo mais. Verifica lá que, de repente, os funcionários não foram pagos corretamente, questões trabalhistas, ajuiza-se uma ação. Então, veja, pode ser que existam vários casos de terceirização que sejam não só tipo, vantajosos, pelo contrário, sejam custosas à administração. Então, essa garantia absoluta, eu garanto que tendo terceirização vai ter economia, eu não posso atestar para vocês. É por isso, inclusive, esse que é o ponto, não deu tempo até para tratar, mas a Instrução Normativa 5, ela deixa isso muito claro. Antes de se fazer a terceirização, na fase de planejamento, você tem que fazer toda a análise de riscos e da vantajosidade. Então, eventualmente, num caso concreto, você vai analisar e fala, esta atividade não compensa terceirizar. Imagina que você quer terceirizar o serviço de motorista. Você fala, mas vocês levam muito documento para fora do órgão, vocês viajam? Eu falo, não, mas às vezes teve um mês que a gente teve que fazer uma viagem. Honestamente, compensa ter um motorista lá à disposição? Então, essa questão trabalhando de maneira geral e abstrata, se a terceirização é mais econômica, de maneira geral e abstrata, sim. Mas eu não posso atestar que sempre vai ser mais econômica. Eu preciso sempre pegar o caso concreto. E isso, a Instrução Normativa número 5 foi primorosa ao exigir essa fase de planejamento bem trabalhada. Para justamente você ver, opa, neste caso, será que vai ser vantajoso ou não? Pode ser que em casos concretos, é aquela história, varia de órgão para órgão, varia de serviço para serviço, varia de como é feito, varia do momento. Tem N aspectos que podem tornar uma terceirização mais econômica ou não, mais custosa. Em abstrato, sim, é mais econômica, mas eu não posso dar essa resposta em abstrato, eu preciso analisar cada caso de terceirização pretendido para verificar se de fato vai ser mais econômica. A outra pergunta aqui é específica sobre limpeza. A terceirização por áreas como limpeza é sempre benéfica para o órgão? Novamente, eu tenho que sair um pouco pela tangente. O sempre me quebra aqui nessa questão. Eu preciso fazer a análise sempre, em todo e qualquer órgão, o serviço de limpeza vai ser? Não sei. Eu preciso ver as circunstâncias e o planejamento. Mas, em regra, analisando a estrutura, não compensa, tanto economicamente como em termos de gestão, você ter nos quadros. Porque, vamos lá. Primeiro ponto, faz sentido ter um órgão sem limpeza? É questão até de o MPT interdita o lugar lá, se não tiver limpeza. Ou seja, questão de salubridade, do bem-estar tanto dos servidores públicos, como, eventualmente, se for um órgão que tem atendimento externo, dos contribuintes, dos administrados. Então, primeiro ponto que a gente tem que chegar, acho que todos concordam, limpeza tem que ter. Então, vamos lá, se você não terceiriza a limpeza, quais são as opções que você tem? Na verdade, eu ia focar duas, mas nem duas. Ou você cria cargos na sua estrutura para limpeza, ou seja, o cargo de faxineira do órgão tal. Que daí vai ter concurso de faxineira, que a pessoa vai ter todos os direitos de servidor. Então, veja, novamente, em abstrato, todo esse trâmite da contratação para o concurso, a série de direitos que os servidores concursados possuem para fazer uma atividade que não é essencial do órgão, embora seja essencial para o seu funcionamento, não é a sua atividade fim, em regra, não me soa como uma boa opção. Se você não fizer o concurso, não for o cargo, qual é a outra opção? Um contrato esporádico? Não, porque é aquela história, o serviço é o quê? Continuado, você não precisa de limpeza só hoje.
No dia de hoje eu preciso de limpeza. Daqui a 8 meses eu limpo de novo? Um pouco impensável. Então, essa ideia de ter serviço de limpeza por terceirização, eu sinceramente não consigo enxergar, tirando as circunstâncias dos casos concretos muito peculiares, eu não consigo enxergar um outro caminho melhor que esse. Porque eu também não vejo como uma boa medida ter o cargo de faxineira em órgãos públicos. Eu acho que vai ser mais custoso e de pior gerência para o gestor daquele órgão. O canal Governança em Foco é um oferecimento da AZ, tecnologia e gestão para o setor público há mais de 28 anos.